Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e foram registradas 5 grandes explosões aqui em Mariupol, né? Mariupol é aquela cidade que os russos estão usando para guardar munição, equipamentos e pessoal para a tal ofensiva deles aqui na região de Donetsk, e os ucranianos parece que acertaram um pouco, deram uma limpada ali na região, né? E não foi só aqui não, também aqui em Makivka, próximo a Donetsk, uma grande explosão aconteceu. A gente não sabe, nesse caso, se foi um ataque ucraniano, se foi um acidente ou se foi sabotagem, pode ter sido qualquer dessas coisas. Mas aparentemente explodiu uma linha de gás próximo a uma linha de trem. Surgiram imagens de vários dos blindados que foram destruídos naquela tentativa frustrada dos russos ontem de tomar Vuhledar. Os russos continuam atacando e continuam perdendo tanques e pessoal ali na região, né? Mas se a situação aqui em Vuhledar é positiva para a Ucrânia, aqui em Bakhmut nem tanto. Parece que os russos conseguiram interromper a M03, que é aquela rodovia que passa aqui ao norte, então já não se trata mais de mero controle de fogo sobre a rodovia. Os russos tomaram uma parte dela e estão tentando tomar a T0504, que fica mais aqui ao sul também. Não conseguiram ainda, mas estão tentando isso, né? Isso deixaria apenas a O0506, que é a última forma de abastecimento aqui de Bakhmut, ainda isenta, né? Incriminar, os russos estão novamente na ativa também, estão tentando avançar aqui nessa região, embora não tenham conseguido nenhum avanço significativo. E curiosamente, os russos também estão temendo nessa região aqui uma contraofensiva ucraniana, né? Bom, lá na Rússia, a Gazprom, a maior petrolífera da Rússia, vai criar o seu próprio exército particular, igual o Wagner. Eu já perdi a conta de quantos exércitos particulares a Rússia está criando. Tem o Russich, tem o do Prigozhin, tem o do Shoigu, tem mais um monte de exército particular sendo criado na Rússia. Mas o Wagner em si, que é o original nessa história, não está muito bem nas pernas não, né? Lembra o Bereg, aquele cara que levou um tiro na cabeça? Acabou de confirmar a morte dele, né? E segundo as investigações, parece que foi motim, foram os subordinados que mataram ele. Vamos falar sobre esse e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Vladimir Putin, Kurt Peter de Sunguinha, mim mesmo e várias outras pessoas, Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, pois bem, como a gente está vendo aqui, Mariupol parece que foi alvo de um grande ataque em 5 pontos diferentes da cidade, certamente visando agrupamentos de tropas russas na região, né? Mariupol está sendo usada para esse tipo de coisa, justamente porque fica numa distância relativamente grande, então é difícil do HIMARS atingir aqui. A gente não sabe se os ucranianos conseguiram de alguma forma chegar lá, porque o HIMARS ele tem uma certa folga nesse alcance máximo dele, né? Ou se usaram algum outro meio, talvez um drone, alguma outra coisa, né? O que a gente sabe é que nesse canal aqui, Zaporizhia Info, né, que é um canal de Telegram ucraniano, eles estão reportando aqui, nesse post aqui, justamente essas 5 explosões. A tradução tá aqui, ó. 5 fortes explosões seguidas no distrito de Primorye, em Mariupol. As salas de bate-papo pró-russas são excluídas na velocidade de uma bala. Isso é típico nessa situação. Eles fazem uma censura para ninguém sair explicando ou dando informações sobre as explosões ali, né? Nosso relatório sobre a origem das explosões é na área portuária, ou seja, justamente onde os ocupantes trouxeram recentemente equipamentos de defesa antiaérea. Estamos estabelecendo os detalhes ou as consequências, o conselheiro do prefeito da cidade lá em Mariupol, né? Após as explosões, um grande número de aeronaves apareceu no céu acima da cidade. Ou seja, pode ser que também o pessoal tá preocupado com drones, né? Botaram as aeronaves para ver se tinha drone chegando ali, né? O fato é que isso era esperado. A gente tem anunciado que os russos estão botando material aqui em Mariupol para uma eventual ofensiva em Vuhledar, né, para tentar ver se consegue avançar aqui, mas até agora nada, né? E pode ficar mais difícil a partir disso. Também em Makivka. Makivka é essa cidade aqui do lado de Donetsk, né? Na verdade é na grande Donetsk, e houve uma grande explosão aqui nessa noite, de ontem para hoje,
E olha só, algumas imagens realmente são impressionantes em termos de tamanho da explosão, né? Não parece ter explosão secundária, não parece ser algum depósito de munição, né? Isso aqui é uma visão mais próxima. Ou seja, dá para ver que é do lado de uma linha de trem. É do lado de uma linha de trem aqui em Makivka, mas não dá para ver exatamente o que é que está pegando fogo aqui, né? Segundo estão dizendo, foi um gasoduto na região que explodiu e pegou fogo. E aí, de novo, não dá para saber se foi um ataque ucraniano, se foi um acidente. Pode acontecer, né? Um acidente de um gasoduto pegar fogo não é tão comum assim, mas pode acontecer. Ou então pode ter sido sabotagem também. A gente sabe que tem muitas ações aqui de partisãos ucranianos mesmo nessa região, né? Então, nesse caso aqui, a gente não sabe nem se foi um ataque militar de fato, se o alvo foi militar. Pode ter sido, né? Porque como é do lado aqui de uma linha férrea, você pode entender que os ucranianos atingiram algum trem, alguma coisa que estava passando aqui, ou queriam apenas interromper a linha férrea e acabaram atingindo o gasoduto também, explodindo o gasoduto, pode ser, né? Segundo o Noel, o principal gasoduto em Makivka está pegando fogo e a razão do fogo ainda é desconhecida, né? E aqui começaram a surgir as imagens daqueles 30 blindados lá em Vuhledar que foram destruídos pelos ucranianos, blindados russos, naquela ofensiva que os russos tentaram ontem, né? Você lembra, aqui em Vuhledar a situação continua não alterada, né? Os russos continuam tentando avançar aqui sobre a cidade, mas a cidade é uma fortaleza, é muito difícil de tomar, e os russos muitas vezes tentam o mesmo caminho, do mesmo jeito, no mesmo horário, e aí fica até fácil para os ucranianos isso. Parece que ontem perderam muitos blindados, muito pessoal por aqui também. Então, e agora começam a surgir as imagens desses blindados. Esse daqui é um deles. Eu não vou tocar o vídeo porque o YouTube não gosta de vídeo de batalha sendo tocado aqui, mas o importante para a gente é a informação, não é o vídeo. O vídeo depois você pode procurar no Twitter, é fácil de achar. A conta aqui é do Gato Especial de Kherson, Special Kherson Cat, e esse daqui parece que o turret dele explodiu, tá vendo? Olha só, tá bem aqui em cima o turret desse tanque aqui. E os tanques russos têm essa mania de explodir o turret e ele voar alto assim, né? E curioso que vocês sabem que isso não necessariamente é uma falha de projeto, né? Na verdade, os engenheiros russos sabem disso desde as primeiras versões desse tanque e decidiram não fazer nada, porque na verdade o ponto é, quando explode a munição dentro, as pessoas já estão mortas, quem está dentro do tanque já morreu. Se o turret voa ou não é totalmente irrelevante no final das contas, né? Então, eles não se importam muito com isso. Aqui tem outro vídeo também mostrando o ataque aqui, mais uma coluna de tanques que estava indo em direção a Vuhledar. No dia 6, né, foram várias colunas desse tipo que tentaram avançar e todas tiveram o mesmo resultado. Tem um vídeo longo que eles devem publicar mais logo, mostrando todas elas, mas de qualquer forma o importante é a confirmação do que foi dito ontem, dos 30 ou até 30 blindados russos destruídos nesse avanço só ali em Vuhledar, né? Agora, se em Vuhledar a situação não mudou nada, continua favorável para os ucranianos, aqui em Bakhmut já não é a mesma coisa. Aqui em Bakhmut a informação que a gente tem é que já estão ameaçando a M03 diretamente por aqui, né? Essa situação aqui é bastante preocupante para o pessoal que está aqui em Krasnohoran, porque eles estão ficando aqui num caldeirão aqui bastante sério nessa região, né? É verdade que eles botam esses avanços aqui, mas isso aqui pode ser, na verdade, quantidade muito pequena de tropas no final das contas, né? Justamente porque não tem muito abrigo nessa região aqui. Os russos estão avançando em campo aberto, então no final das contas pode ser algo bastante frágil, fácil dos ucranianos repelirem. De qualquer forma, segundo as informações estão ditas, eles já teriam interrompido aqui a M03, que é essa grande rodovia aqui a norte. Ela já não estava sendo usada porque ela já estava sob controle de fogo dos russos. Então os ucranianos já não usavam essa rodovia aqui, a M03, mas de qualquer forma, ela estando ainda desimpedida é menos pior do que ela estando tomada pelo inimigo.
E ao mesmo tempo, aqui embaixo, os russos também tentaram tomar a T-0504, que nesse mapa aqui aparece como N32, tentaram tomar essa estrada. Eu estou desconfiado que esse mapa, do jeito que está aqui, ele está errado, tá? A tentativa foi essa daqui. Aqui não tem essa ocupação toda que o pessoal está colocando, não. Mas enfim, de qualquer forma, o importante é que os russos tentaram uma ofensiva para tomar a T-0504, não conseguiram, mas isso começa a ficar preocupante realmente aqui para os ucranianos, né? Só restou a O-0506 que eles estão ainda dominando, e isso é consistente com o que a gente falou ontem, que os ucranianos já teriam iniciado a retirada aqui da parte leste de Bakhmut, né, atravessando o pessoal, todo mundo para a margem direita aqui. É lógico, eles ainda vão fazer uma segunda linha de defesa aqui. A ideia é fazer os russos pagarem um preço muito caro por esses avanços aqui em Bakhmut, tal como fizeram lá em Lysychansk, em Severodonetsk, e mais anteriormente lá no aeroporto de Donetsk, em 2014. Até cederam, mas no final cederam com tanto custo para os russos que praticamente uma vitória de pílula. Então eles vão fazer fortificações novamente, já tem a defesa preparada aqui na margem oeste aqui de Bakhmut, né, desse rio que corta a cidade aqui. E aqui eles estão mais próximos, fica mais fácil de fazer uma eventual evacuação aqui para Chasiv Yar, através da O-0506, se for o caso, né, se for realmente necessário. Mas de fato os russos conseguiram avançar aqui tanto ao norte quanto ao sul de ontem para hoje. Mas, segundo o War Monitor, os militares russos estão perdendo um batalhão tático grupo de pessoal por dia na Ucrânia, ou seja, estão perdendo muita gente nesse avanço, né? Curiosa a situação aqui em Kremina. Kremina é diferente a situação, os russos não conseguem avançar, eles chegaram a fazer alguns avanços nessa área de floresta aqui mais ao norte, mas não têm conseguido ameaçar seriamente as defesas ucranianas, mas já há alguns dias eles estão fazendo avanços ou tentativas significativas de avanço, né? Então, eles tentaram mais uma vez, de ontem para hoje, estão tentando nesse momento, segundo o pessoal aqui, ó, na direção de Kremina, escalação máxima, ou seja, os ocupantes, os russos, estão tentando quebrar a defesa ucraniana lá em Luhansk, né? Quem diz isso é o Sheri Haidai, que é o governador oficial de Luhansk, tá? É o ucraniano que em tese é o governador de Luhansk, mas vocês sabem, Luhansk está praticamente toda ocupada, todo o estado, né? De qualquer forma, ele é o governador e ele tem muitas informações porque ele conhece muita gente ali na região e está falando sobre isso daqui. E ao mesmo tempo, a gente tem aqui o Paschennik, que é o governador apontado pelos russos de Luhansk, ou seja, o lado de lá, esse cara não foi eleito, não foi nada, foi colocado lá pelos russos, e ele está falando que a situação é muito complicada, porque os ucranianos conseguiram juntar uma grande quantidade de tropas e muito provavelmente vão fazer um contra-ataque para retomar os territórios. E eu não estou falando só de Svatov e Kremina, eu estou falando também de Lysychansk, Rubizhny, Troitsky. De fato, toda essa grande quantidade de locais estão próximas da linha de contato. Então, nosso medo é que o inimigo acumulou reservas suficientes para fazer um contra-ataque e retomar todos esses territórios perdidos. É complicado, né? Ou seja, uma situação curiosa. Tanto o pessoal ucraniano daqui está com medo porque os russos estão avançando, e o pessoal russo está com medo porque os ucranianos estão com uma reserva muito grande para avançar nessa mesma região aqui, né? Para quem não lembra, a gente já está chegando perto aqui, ó. Lysychansk está aqui, Severodonetsk está logo aqui. Então é relativamente rápido para os ucranianos retomarem essa região aqui, se conseguirem retomar Kremina, né? Kremina é onde está a defesa-chave russa nessa região. Bom, vamos aproveitar, dar uma olhada na linha de frente como um todo, né, aqui seguindo a thread do DFMON. Novamente, próximo a Svatov, não teve nenhuma novidade, os russos tentaram avançar em Kuzemivka, né, ali em Novoselivsk, Kuzemivka, mas não conseguiram. Não teve mais nenhuma informação sobre as tentativas russas aqui em Kupiansk. Como a gente falou, eles estavam medindo defesa ucraniana. Pode ser que quando vier a grande ofensiva russa, eles voltem a acionar essa parte do fronte, mas aqui em Svatov não teve nada, né? Mais abaixo um pouquinho, em Kremina, a gente viu, isso aqui é ontem, tá, gente? Essa thread do DFMON é ontem. É importante notar que essa informação que a gente está trazendo aqui é de hoje, tá?
hoje às 8 horas, desculpa, dia 8 de fevereiro, na manhã do dia 8 de fevereiro. Então, ou seja, isso aqui foi ontem, hoje já teve mais ataque, eles estão tentando avançar novamente. Mas ontem também tentaram atacar aqui em Dibrova e aqui na floresta, aqui ao sul, e também em Verkhomiansk, aqui mais ao sul um pouquinho, né? Aqui ao norte de Bakhmut, como a gente viu, também essa situação aqui é de ontem, mas pelo visto, se realmente os russos conseguiram avançar e tomar a M3 aqui, chegaram a tomar a M3 aqui, a situação em Krasnohoran ficou muito complicada, né? Krasnohoran está agora num grande caldeirão aqui, é bem possível que os ucranianos tenham mesmo que sair, abandonar essa cidade aqui, né? Bakhmut continua resistindo, os russos têm avançado mais um pouco aqui na região leste, mas isso é normal, como a gente viu, os ucranianos estão abandonando mesmo essa região leste aqui para oeste. Esse mapa aqui do DFMON faz mais sentido para mim sobre o avanço russo aqui sobre a T-0504. Repara que ele coloca o avanço russo só bem ao sul aqui, ó. Não tem avanço russo aqui nessa região tentando atingir a T-0504. Eles não conseguiriam, por quê? Porque ainda tem ucranianos nessa região alta aqui a oeste de Klishivka, né? Klishivka, a cidade, foi tomada pelos russos, mas os ucranianos continuam aqui. Então, ok, de fato, os russos tentaram tomar a T-0504, mas foi por aqui pelo sul, né? O DFMON fala que os russos, de fato, avançaram aqui, além de Silj, né, já em direção a Kalizniansk, essa outra cidadezinha mais aqui, né, mais a oeste aqui, e eles estariam no meio do caminho. Isso é consistente com o que a gente viu no outro mapa, eles estariam já ameaçando a M03 aqui, né? Mas segundo ele diz que não está tão convencido assim que eles estão ainda vivos, né? E bem, vamos ver como é que se desenvolve isso daqui, porque realmente se eles tiverem chegado aqui na M3, significa que eles estavam vivos, né? Eles continuaram avançando aqui até a M3. Vamos ver qual a capacidade dos russos de manter essa frente aqui, porque isso aqui fica também um saliente muito grande. Os ucranianos têm muitas tropas por aqui, para eles fazerem um ataque de flanco aqui, seria bastante simples no final, né? Segundo o DFMON diz, ele acha que essa linha roxa aqui é a linha limite para os ucranianos. No momento que os russos atingirem essa linha, os ucranianos vão iniciar o recuo de Bakhmut, né? Eu discordo dele, como eu falei para vocês, a minha opinião, ninguém tem certeza, os ucranianos não vão falar isso abertamente, evidentemente, mas a minha opinião é que eles já começaram esse recuo aqui de Bakhmut, embora um recuo faseado. Eles vão recuar pelo menos até o córrego aqui, para eventualmente facilitar um próximo recuo se for necessário, né? E ele está falando aqui ao sul também, como os russos estão ameaçando aqui a T-0504, e ele colocou aqui também essa linha roxa, que seria o limite. Se os russos atingirem esse limite, os ucranianos vão ter que abandonar Bakhmut, né? E ontem também teve uma live do Arestovich, que ele sempre traz aquelas novidades interessantes, e ele avisou que vai passar a fazer lives agora semanalmente, não vai ser mais diariamente como ele vinha fazendo, ele vai fazer isso semanalmente, né? Então, ele está falando aqui sobre a decretação de que o Grupo Wagner é um grupo terrorista. Lembra, os Estados Unidos decretou que o Grupo Wagner é um grupo, uma organização criminosa internacional. Os ucranianos foram à frente e a Verkhovna Rada, que é a Assembleia lá da Ucrânia, ela votou para reconhecer o Wagner como uma organização terrorista, né? É um passo além. E agora eles podem pedir para outros países reconhecerem também como organizações terroristas ou criminosas, né? E qual que é a grande vantagem disso? Como a gente falou, o problema não é aqui na Ucrânia e na Rússia, porque ali não tem muito que possa ser feito, já há a guerra aberta, mas os integrantes do Wagner agora vão ter que se esconder em qualquer lugar que eles forem do mundo inteiro, né? Principalmente na África, eles são muito ativos ali e podem ter muita dor de cabeça por ali, né? Bom, parece que houve também mais uma rodada de sanções contra a Rosatom, que é a empresa russa de energia atômica. Então, também a Europa vai parar de ter parceria com a Rosatom, não vai comprar mais urânio dela, vai encerrar algumas iniciativas que estão sendo feitas, né? Então, mais uma rodada de sanções. Aí, segundo eles estão dizendo aqui, deve ter mais um décimo pacote de sanções que vai ser anunciado no dia 24 de fevereiro, quando faz
um ano de aniversário. Então isso aqui já foi aplicada, essa sanção da Rosatom, e vai ter mais um 10º pacote de sanções que vai ser anunciado em fevereiro, né? Ele fala aqui que o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas falou que esclareceu a direção dos ataques da ofensiva russa que vem aí. Será Kupiansk, Lima, Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka, ou seja, Vuhledar, né? Ou seja, eles vão tentar realmente avançar todo o fronte ali. Eles estão agrupando na retaguarda, criando segunda e terceira echelons, né? Segunda e terceira onda de ataque, e estão criando reservas na retaguarda, postos de comando, tudo numa profundidade de 90 km para estar fora de HIMARS por hora, né? Só que, aparentemente, como a gente viu, né, provavelmente o que foi atingido foi justamente isso, né? Essa parte da preparação que estava sendo feita aqui em Mariupol para essa linha de ataque em Vuhledar foi atingida hoje. Não se sabe se com HIMARS ou alguma outra coisa. O principal objetivo vai ser cortar fora Siversk e cercar Bakhmut, ou seja, na visão deles, o que eles planejam fazer com toda essa ofensiva, o principal é cortar Siversk, né? Aí, ou seja, mas cortar Siversk implica em chegar até Lima aqui para poder cortar toda essa área aqui. É isso que eles pretendem. De novo, vão conseguir? Eu acho que não, mas que eles estão pretendendo fazer isso, estão, né? Em Bakhmut, ele disse que houve contra-ataques ucranianos próximo da rodovia entre Konstantinivka e Bakhmut. Ele está falando da T-0504 aqui no sul, né? Konstantinivka é essa cidade maior aqui, e aqui passa por Chassiv Yar e chega aqui em Bakhmut, é a T-0504. Aparentemente os ucranianos fizeram mais do que meramente resistir ao ataque russo, fizeram também algum contra-ataque ali. Eles fizeram na direção de Klishivka e puxaram realmente os russos em alguma localização. Mas isso é manobra defensiva, ou seja, não é que os ucranianos pretendam realmente tomar território, eles estão fazendo esses ataques como forma de manobra defensiva. A ideia, as posições em Bakhmut são ideais para fazer a moagem das forças inimigas, né? Rússia está tomando muitas perdas. De uma perspectiva militar, são posições que realmente valem a pena os ucranianos manterem, justamente pelo grau de dano que causam. E aí ele fala que pode ser comparado com o aeroporto de Donetsk, que foi mantido pelos ucranianos por 242 dias, e a razão de perdas dos russos para os ucranianos lá no aeroporto de Donetsk foi de 10 a 15 pessoas. Tá? Ele está falando isso aqui foi em 2014, tá? 2014, quando houve a rebelião ali em Donetsk. Na verdade não foi uma rebelião, foi uma invasão russa, né? Foi tudo militar russo que começou essa, entre aspas, República Separatista de Donetsk. O aeroporto de Donetsk ficou na linha de frente durante muito tempo, e Donetsk está aqui, o aeroporto é essa área aqui, tá vendo? Os principais prédios do aeroporto foram mantidos pelos ucranianos durante muito tempo, um ano quase, né? 242 dias, e os russos conseguiram tomar o aeroporto, mas perderam 10 a 15 soldados para cada soldado ucraniano aqui, né? E como isso é uma batalha mais antiga, você já tem uma certeza maior nos números, né? Esses números realmente foram muito significativos. Isso acabou enfraquecendo muito os russos ali na região, né? A gente mencionou isso outro dia, os ucranianos estão fazendo uma grande mobilização agora, justamente para preparar a ofensiva deles, né? E as novas brigadas ucranianas receberam 9 mil voluntários mesmo, o pessoal voluntariamente foi lá e assinou, ou seja, isso já são 3 das 8 brigadas planejadas em uma semana, né? É lógico, o recrutamento na Ucrânia ele é obrigatório, se você for chamado você tem que ir para o exército, mas evidentemente os ucranianos preferem o pessoal voluntário, todo mundo prefere o pessoal voluntário porque são as pessoas que vão lutar com interesse de lutar, né? O cara que vai lutar carregado nem sempre é a melhor opção. Isso foi só em uma semana, ou seja, a expectativa dos ucranianos é que eles consigam recrutar gente suficiente sem precisar forçar ninguém para todas as 8 brigadas que eles estão planejando montar, né? O Mikhail Saakashvili, que era o ex-presidente da Geórgia, né, e que tem muita ligação com a Ucrânia, também já foi parte do Conselho Ucraniano,
e ele está preso na Geórgia, né, e está muito mal de saúde, mas os tribunais da Geórgia recusaram o tratamento dele fora da prisão. O pessoal está planejando protestos para forçar o tratamento dele, né? Aparentemente, o que o pessoal teme é que agentes russos estejam envenenando ele ou piorando deliberadamente a saúde dele na prisão para fazer ele morrer na prisão, por ele ser um importante líder de oposição aos russos na Geórgia, né? Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, ele está falando aqui sobre a palestra do Shoigu, que provavelmente foi feita no intuito de elevar a estima dele, né, para essa ofensiva, essa grande ofensiva que está sendo planejada. E eles afirmam também que parece que essa preparação para essa grande ofensiva parece que está sendo meio apressada, justamente porque tem um cronograma não realístico, né? Justamente o que ele está falando aqui é aquela ordem do Putin para tomar Donetsk inteiro, todo o Oblast de Donetsk até o final de março, né? O que não faz sentido nenhum, como a gente falou para vocês. O Oblast de Donetsk inteiro é essa linha tracejada que vem até aqui em cima. Tem várias cidades enormes aqui, Kramatorsk, Sloviansk. Mesmo que eles consigam tomar Siversk agora, num time frame relativamente curto, seria impossível Donetsk inteiro. Você pode até conceber, eu acho que nem isso eles conseguiriam, mas você pode até conceber que eles conseguissem retomar todo o Oblast de Luhansk, né? Porque o Oblast de Luhansk, a maior parte dele está tomado realmente, falta só essa faixa de terra aqui. Então é possível que eles conseguissem o Oblast de Luhansk retomar até o final de março, mas Donetsk é impossível completamente. Acho que nenhuma das duas coisas eles vão conseguir, né? Mas é justamente o ponto que faz o Instituto para Estudos da Guerra aqui, que é um cronograma não realístico que eles estão colocando ali, né? E, de novo, o pessoal nacionalista está criticando essa possível impossibilidade dos russos conseguirem manter uma ofensiva decisiva nesse período esperado pelo Putin. Ou seja, está todo mundo vendo que isso vai dar problema, essa ofensiva russa aí. E qual que é o principal problema que isso pode dar para os russos? Que vai ser, na verdade, uma coisa muito positiva, né? Eles podem acabar perdendo muitas tropas, muito equipamento, para um avanço relativamente pequeno. Que vão avançar alguma coisa, talvez consigam mesmo tomar Siversk, tomar Bakhmut, que coisa e tal, mas vão com isso perder tanta tropa, perder tanto equipamento, que vão acabar fragilizados, e isso vai permitir uma contraofensiva ucraniana. É isso que os ucranianos estão planejando, na verdade. Estão esperando os russos fazerem a ofensiva deles, se enfraquecerem, para então isso permitir a ofensiva ucraniana, né? A outra novidade engraçada, chega a ser engraçada, né, é que a Gazprom, que é a principal empresa russa de produção de petróleo, teve agora a licença para criar seu próprio exército militar, né? Ou seja, eles vão criar uma companhia militar lá da Gazprom, ou seja, mais uma para competir com o Grupo Wagner. O Grupo Wagner aparentemente foi um sucesso. Tá aqui, ó, essa aqui é a licença que deram para a Gazprom criar o seu próprio exército privado, né? Então, aqui ele está dizendo que é Private Security Organization Staff Center, que está autorizado e coisa e tal. Enfim, estão permitindo isso daqui, essa é a autorização do governo russo para isso, né? E aí tem duas coisas interessantes aqui, né? Uma coisa é óbvio, os russos estão permitindo que a Gazprom crie também essa brigada, e não é a única, a gente já falou, tem várias entidades na Rússia criando exércitos privados. Um dos objetivos imediatos é justamente contrapor o Prigozhin e o Grupo Wagner, porque eles cresceram muito, ficaram muito importantes. Na política russa, eles estão sendo muito considerados, né? O Putin está fraco nesse momento, então já tem muita gente na Rússia olhando para o Prigozhin. Então o Putin está com medo disso, não quer. Então criou outras companhias para fazerem frente ao Grupo Wagner, né? Além de sacanear o Grupo Wagner lá na guerra também. Outra forma de você ver isso é aquilo que eu falo para vocês, né? É a minha visão sobre o futuro da sociedade
anarcocapitalista, né? Que o mundo tende a ser organizado em torno de instituições privadas, porque o governo sempre foi ineficiente, sempre foi burocrático, sempre foi algo demorado, mas na era da informação descentralizada e distribuída, as entidades pequenas, privadas, ganham muito mais agilidade que o governo. Se mesmo antes o governo já era burocrático, já era ineficiente, coisa e tal, agora na era da informação descentralizada, ele fica ainda mais atrasado, ainda mais incapaz de competir com entidades privadas. Então não é por outro motivo que os russos estão criando esse monte de exércitos privados por aí. É muito mais rápido, não precisa fazer licitação para comprar coisa, não precisa seguir regra, pode fazer a coisa toda de forma muito mais ágil, né? E lógico, tem um contraponto que muita gente coloca, não, mas o governo pode também usar esses sistemas de informação para se agilizar também, para ficar mais ágil, né? E de fato, muitos governos têm feito isso. Talvez o governo da Rússia esteja meio atrasado nesse aspecto, mas o meu ponto é, o governo ele sempre é reativo nesse aspecto, ele tende a ser uma estrutura mais passiva. É verdade, ele vai se agilizando com o tempo, ele vai incorporando tecnologias com o tempo, mas ele está sempre atrasado em relação à iniciativa privada. Então, isso acaba gerando essa deficiência que vai cada vez se acentuar mais em favor de pequenas entidades privadas, em contrário de grandes entes estatais, né? Essa é a minha previsão de futuro, que eu vejo que vai acontecer daqui, sei lá, 20, 30 anos, essa mudança de paradigma aí, né? Bom, outra notícia interessante, o Zelensky foi visitar a Grã-Bretanha, a Inglaterra, né? Foi lá falar com o Rishi Sunak, foi também visitar os campos de treinamento, foi visitar as tropas ucranianas que estão sendo treinadas lá na Ucrânia, desculpa, lá na Inglaterra, né? E outra coisa curiosa disso é realmente como que o Zelensky ele fez uma imagem dele tão forte na Europa, no Ocidente como um todo, né? Que o mero fato dele visitar a Inglaterra, isso é uma ajuda para o Rishi Sunak. Ele está ali ajudando o Rishi Sunak, o fato dele estar lá acaba angariando apoio para o primeiro-ministro inglês, né? Então, realmente muito bacana. Isso daí ele vai fazer a vistoria lá dos soldados ucranianos que estão sendo treinados lá na Inglaterra. Outra coisa que aconteceu ontem, o Prigozhin disse que estava num jato fazendo bombardeios sobre Bakhmut, que estaria num Su-24 fazendo bombardeios em cima de Bakhmut. É possível que seja verdade? Sim, é possível que seja verdade. É possível que seja mentira também, né? Esse Su-24 decolou aqui de Lipetsk, é uma cidade dentro da Rússia, bem dentro da Rússia, não é as cidades mais próximas da Ucrânia, mas ainda é viável que ele tenha saído aqui de Lipetsk e tenha vindo até Bakhmut bombardear. Então é possível sim que ele tenha feito isso. Lá em Lipetsk fica um centro de treinamento, né, para pilotos, né? E também pode ser um simulador, porque lá tem simulador também de Su-24. Eles trouxeram aqui a listinha dos simuladores de Su-24. Tem aqui, ó, em Lipetsk, tem um CSTS Dinamica, que é o nome da base lá da escola que eles têm lá de pilotos, né? Então pode ser que o Prigozhin tenha realmente voado, pode ser que não tenha voado, não dá para saber. Primeira coisa, repara a propaganda que ele está fazendo. Ele comprou briga com o Zelensky. Ele está se colocando no nível do Putin, né? Porque o Zelensky é presidente da Ucrânia, o equivalente na Rússia seria o Putin. Se tem alguém que deveria desafiar o Zelensky, seria o Putin, né? O Prigozhin está vindo ali, está desafiando o Zelensky, ou seja, é mais um passo dele nessa escalada de ameaçar o Putin. Não está ameaçando diretamente, aliás, os dois são muito próximos, mas é isso que o pessoal tem medo lá, né? E esse tipo de propaganda dele repercute bem na Rússia, porque o fato é que o pessoal lá na Rússia acaba tendo acesso às informações e vê que o Zelensky já teve em Bakhmut há pouco tempo atrás, já teve em várias posições da linha de frente. O Putin não passa nem perto, né? Então o Prigozhin passa muito mais uma ideia de quem está comprometido de fato com essa guerra do que o Putin, né? Então, assim, seja verdade, seja mentira, é um dispositivo de propaganda interessante para o Prigozhin, isso daqui, né? Agora, o problema é que ele está tendo vários problemas com o exército dele. Fazer propaganda é fácil, fazer um exército funcionar é mais complicado. Teve essa imagem que foi liberada também, eu não posso liberar o vídeo aqui, mas em que alguns soldados arrastam o capitão deles para um lugar e supostamente
matam o capitão deles naquela região, né? Como a gente falou, os soldados do grupo Wagner, eles têm uma política muito dura contra quem recua da linha de frente, só que isso também deixa muita gente chateado, porque em algum momento o comandante é obrigado a mandar os soldados ir para algo que todo mundo percebe é a morte certa. Você está indo em frente, você sabe que você vai morrer. E tem gente que não gosta disso, tem gente que acha que, pô, já que eu vou morrer mesmo, vou morrer sacaneando o cara aqui, e acaba se voltando contra o comandante do grupo Wagner, né? Então isso daqui foi um caso, e aparentemente teve outro caso. Vocês lembram desse cara, o Bereg, né, que é um guerrilheiro, que na verdade ele é do exército russo, mas ele é muito próximo ao Wagner, ele trabalha junto com o pessoal do grupo Wagner. Então o Bereg, em determinado momento, lá no início da guerra, ele fez um show, pegou um crânio que, segundo ele, era de um combatente do Azov, do batalhão Azov, e aí fez até sacanagem, não, nós temos sorte, nós estamos vivos, esse cara aqui já está morto, né? Então agora você pode ver que tem 2 crânios aqui já mortos nessa foto, né? Porque essa é a novidade. Você lembra, a gente falou que ele levou um tiro na nuca e coisa e tal, tudo indica execução, mas ele estava vivo ainda, né? Isso há poucos dias atrás, quando aconteceu. Hoje a gente tem a notícia que ele morreu. A gente já tinha falado na época que o prognóstico era muito, muito ruim para ele, né? Ele provavelmente iria morrer, e agora morreu. Agora ele não está mais com sorte. Temos 2 crânios aqui de soldados mortos nessa imagem, né? E a informação que a gente tem, segundo diz o Murs, que é um outro blogueiro militar russo, né? Ele disse que ele foi atingido, né? Ele foi executado, na verdade, né? Porque tiro 45, ângulo de 45, de cima para baixo, aqui na nuca, é execução, né? Então, o Murs está convencido que ele foi executado por prisioneiros do Wagner que tentaram roubá-lo. Ou seja, os caras foram roubar. Esse é o outro problema do Wagner, né? Não é nem motim nesse caso, né? Os caras foram. O Wagner pegou um monte de ex-prisioneiro. Ex-prisioneiro não, os caras são prisioneiros. Estão cumprindo pena ainda por diversos tipos de assalto, roubo, sequestro e coisa e tal, e bota na linha de frente. Ok, se você tiver muita gente, você consegue controlar, mas tem sempre o risco desse pessoal se voltar contra você. Parece que o pessoal tentou roubá-lo e depois perceberam quem ele era e daí mataram ele para tentar esconder o próprio rastro, né? Quando perceberam que ele era uma pessoa importante, viram que tinham que matar ele, senão eles iriam ser pegos, né? Enfim, ou seja, embora o Prigozhin esteja fazendo aí toda a propaganda dele, coisa e tal, a coisa no Wagner não tá tão boa assim não, né? Outra coisa curiosa é que o Putin resolveu reformar e botar operacional de novo vários abrigos antiaéreos em várias cidades lá na Rússia, né? Então ele ordenou que todos esses abrigos antiaéreos, muitos deles da Segunda Guerra Mundial ainda, outros do período da Guerra Fria, que fossem todos verificados para ver se está tudo certinho, se está funcionando e coisa e tal. Ou seja, ele está imaginando que pode ter um ataque ucraniano e coisa e tal. Pode ser isso, né? Agora, o que eu acho mais provável nesse caso é o mesmo caso lá das defesas antiaéreas em topo de prédio. Na verdade, o que ele está falando ali, ele quer botar medo na população russa, ele quer insistir para a população russa de que estamos numa guerra, ele quer incutir esse medo na população, né? Isso muito mais do que realmente achar que a Rússia vai ser atacada pela Ucrânia, isso é besteira. A menos que a Rússia resolva atacar a Polônia, por exemplo, alguma coisa assim. Aí sim, certamente é muito bom ele estar preparado com os abrigos antiaéreos dele. E o Soloviev faz aqui o meu argumento, justamente o argumento que eu faço sobre por que bombas atômicas são inúteis, completamente inúteis. Eu acho que o Brasil não deveria perder seu tempo perseguindo esse tipo de objetivo. Eu sei que muita gente aqui no Brasil acha que não, que temos que ter a bomba atômica e coisa e tal. Eu acho que é lorota, não serve para nada isso. E ele explica muito bem aqui, ó, se as armas nucleares táticas não podem ser usadas, então por que o Estado investiu dinheiro nelas, né, na produção delas? Eu sei, o ponto que ele quer fazer aqui é que eles querem usar essas armas, que eles vão usar essas armas. Eles estão ameaçando isso desde o início da guerra, mas não vão fazer isso porque eles sabem que o que eles receberiam de volta, primeiro, do ponto de vista militar, não faria tanta diferença, e o que eles receberiam de volta em termos de ataque do Ocidente seria muito pior, né?
Então, o que ele quer aqui, ele quer usar as armas, né? Mas o ponto é esse, é que no final das contas, o mais provável é chegar no fim dessa guerra e não serem usadas bombas atômicas em situação alguma, e vão mostrar que realmente isso daí não serve para porcaria nenhuma. Lógico, sempre tem chance de um maluco como Putin fazer alguma coisa, mas eu não acredito. Do ponto de vista lógico, não tem nenhuma situação em que você usar bombas atômicas seja justificada, né? E, bom, a Ucrânia está mandando 87 especialistas em resgate de pessoas debaixo de escombros de prédios. Infelizmente, a Ucrânia tem bastante experiência nisso agora. O pessoal está indo para a Turquia para ajudar no caso do terremoto lá na Turquia. É mais um país que está ajudando aí nesse grande esforço para salvar o máximo de vidas, né? Realmente o terremoto na Turquia, uma tragédia enorme. A gente falou sobre isso no dia lá num outro vídeo. E já se tem a conta de 11 mil mortos nesse momento, realmente uma tragédia enorme. Mas é impressionante que a Ucrânia, no meio de uma guerra, ainda desloque pessoal para ajudar a Turquia lá, né? Enquanto isso, o Brasil emitiu uma nota dizendo que vai mandar ajuda humanitária, não vi nenhum esforço nisso, não vi ainda avião preparado para mandar gente para lá, nada que realmente fosse digno, né? Que esperar de um governo de um corrupto ladrão como Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.